Antes de você ser policial, o que você fazia e por que você decidiu entrar pra polícia, Wallace? Aqui no Rio ainda, que é aquela loucura, É né? uma história boa, cara. É uma história legal. É uma história longa, mas assim, é podcast, mas eu vou tentar resumir. Eu entrei na polícia por causa de uma sensação de, sabe, descontentamento, né? De ver as coisas ruins acontecendo e não poder fazer nada, né, cara? Tive um problema com uns amigos em 2001, 2002. Nós estávamos num bar, né, jogando sinuca, e tinha dois amigos que eram policiais, né, recém-formados. E na época eu era da Marinha. E esses caras eram totalmente contra, né, aquela questão de tráfico de drogas e tudo mais. E por conta disso eles acabaram criando inimigos. E nesse período, cara, isso foi em Seropédica. Nesse período, eu acho que o cara quando é novo de polícia, ele não sabe muito bem como lidar com certas coisas, até porque o cara tá muito, às vezes pensa que não vai acreditar, ou e esses caras, né, os amigos, eles não deram muita atenção para isso. Até que um belo dia, 6 camaradas, meu irmão, no dia do jogo do Brasil, 6 camaradas cercaram a gente e 4 de 38, 2 de pistola. Renderam todo mundo que estava no bar. E aí falaram pro colega lá, falaram assim, irmão, não falei que eu ia te pegar? E eu tava no meio dessa brincadeira toda, com um taco de sinuca na mão, olhando para eles Cara, assim. E pior que a gente, como todo mundo foi criado junto, né? Eles foram para um lado, nós fomos para o outro lado. Na época aqui eu era fuzileiro naval até. tu conhecia os traficantes? Conhecia os traficantes. Conhecia, jogavam bola com a gente. Pô. Só que os caras foram para um lado, a gente foi Entendi. para o outro lado. E aí os caras falaram assim, meu irmão, falei que ia te pegar? E como eu conhecia, eu até falei o nome do meliante. Falei, pô, tá de brincadeira. Quando foi tá de brincadeira, eles começaram a atirar em todo mundo, meu irmão. E aí foi um... Meu irmão, ali eu acho que eu já era... Eu sabia, não sabia não, mas eu já era operações especiais, né? Porque o colega que foi alvejado, foi 2 colegas alvejados e o terceiro colega acabou que morreu. Né? Ele tomou um tiro, estava telefonando, era 2 dias anteriores ao aniversário dele, que seria numa sexta. Então ele estava telefonando para a família ou para alguns amigos para convidar para o aniversário dele, que seria no sábado. E aí, cara, naquela correria toda, ele telefonando, não prestou atenção no que estava acontecendo, que foi muito rápido. Ele tomou um tiro e morreu. Tomou um tiro nas costas e morreu ali no local. Puta 2 merda. colegas baleados. Eu, graças a Deus, só vi tudo acontecendo e evasão, meu irmão. Meu primeiro pensamento foi sair daquilo ali. Então, por conta disso, Não dava pra encarar com um taco de sinuca, não né? tinha como, meu irmão. Não tinha como encarar com taco de sinuca e outra coisa, cara. É surpresa, né, meu irmão? Você pega de surpresa não tem como, cara. Então a surpresa dos caras de emboscar a gente ali daquela forma foi uma coisa que deixou até os próprios policiais, que elas são bons hoje, até hoje estão na ativa, cara. Graças a Deus não morreu nenhum dos 2 policiais. Estão bem, estão trabalhando ainda, estão na ativa. Mas a surpresa foi o fator preponderante para os caras, né, ali ter aquela dominância naquele momento ali. Se tivesse pelo menos um ali de nós atentos, talvez a gente tivesse É. tido um pouco mais tido algum êxito, que na verdade a gente não teve nenhum êxito. E isso me deu uma sensação de impotência, sabe? Isso me deixou muito chateado porque ali eu só pude correr e ver 3 amigos baleados, um morto e tive ainda que ajudar um dos amigos lá com um tiro e o cara, meu irmão, assim, sem poder se locomover, o cara começou a se arrastar porque estava perdendo muito sangue. E aí eu percebi que ali eu precisava fazer alguma coisa, meu irmão. Então, nasceu ali, de verdade, a Quantos anos tu vontade de tinha? vir pro BOPE. Quantos anos tu tinha nessa época? Nessa época eu tinha 24 anos ou 24. 23 Já anos, tava na por aí. Marinha Eu e... estava na Marinha ainda. 23 anos eu acho que eu tinha nessa 23 época. anos. Eu entrei na polícia com 25, estava com 22 ou 23 anos. 23 anos mais ou menos. Então, nasceu ali a vontade de ser policial. Né? A vontade de ser operações especiais já existia no meu coração, entendeu? Nasceu ali a vontade de ser policial. E eu nem conhecia BOPE nessa época, nem sabia que existia BOPE. Eu só queria ser polícia naquele momento ali, porque se eu fosse um policial, talvez eu tivesse tido a Pudesse oportunidade de ajudar. fazer alguma coisa, né?
ou não, mas é isso. Essa vontade de ser policial nasceu naquele momento ali. E aí como é que foi a jornada para entrar? E a jornada foi longa, cara, porque eu já estava no processo de saída da Marinha, né? E 2002 a Marinha me mandou embora. E ali, cara, isso é até um recado para todos os fuzileiros navais, né? Pessoal que faz concurso e que no meio do caminho recebe uma notícia de que não vai ser reenganjado. Cara, é um sofrimento muito grande, porque quem está ali dentro ama aquilo ali, internaliza aquilo ali, vive aquilo ali, cria um vínculo imenso com aquilo ali. Quando o cara, por vontade, não por vontade própria, mas por força da organização, é mandado embora, o chão desaba. Porque você entra com 18, 19, sem um recurso, às vezes, na maioria das vezes, começa a entender como é que funciona aquilo ali, começa a vivenciar, experienciar, ver a autonomia, ver o quanto você se transforma, porque o cara com 18 entra ali menino, sai com 19 um homem, pô, cria responsabilidade, então o cara se apega muito àquilo ali e depois a Marinha te manda embora. Então os primeiros 8 meses da minha vida foram, depois que a Marinha me mandou embora, foram, posso dizer, um inferno, porque Achou que tinha acabado. eu ganhava um salário legal, e saí dali pra capinar, cara. Puta merda. Pô, pra limpar terreno. Entendeu? Então, tipo assim, eu despenquei de uma condição muito favorável para uma condição totalmente desfavorável. Mas só que na minha mentalidade, na minha cabeça, eu achava que aquilo ali era um processo. Porque eu precisava passar por aquilo ali. Não sei por que eu acreditava nisso, mas era um processo e eu comecei a fazer, né, mentalizar o quê? Nesse caso, a polícia. Eu comecei a mentalizar a polícia. Comecei a falar, meu irmão, vou para a polícia. Porque esses 2 colegas já eram da polícia. Então eles começaram a se recuperar e tal, e eu comecei a tentar entender como é que era o processo de entrada, comecei a fazer os concursos. Eu acho que, se não me engano, eu fiz 2 concursos para a polícia. No segundo eu passei. Passei nos 2, né? O primeiro foi anulado e no segundo eu passei. E ali eu entrei para a polícia. Só que nesse inteirinho, antes de entrar para a polícia, eu fiquei, depois que eu saí da condição de limpar quintal, de capinar, eu fui trabalhar numa assessoria de imprensa. Como leitor de uma assessoria de imprensa. Um amigo meu, o Marcelo Perdigão, pô, meu amigaço, esse cara se estendeu a mão para mim naquele momento de tristeza e de sofrimento que eu estava passando, me chamou para ser leitor de uma assessoria de imprensa. Eu nem sabia o que era isso. Aí eu fui para lá para ser leitor, comecei a ler 5, 6 jornais por dia, todo dia, começava a ler 5 horas da manhã, terminava de ler 10 horas da manhã ou 9 horas da manhã. E ali eu conheci o BOPE. Nesse momento eu conheci o BOPE, porque quando eu pegava o jornal 5 horas da manhã para ler, 5 e meia, e começava a ler as matérias, né? A gente trabalhava para alguns empresários, né? Para algumas empresas de grande porte, então a gente tinha que destacar algumas matérias referentes a essas empresas. Era um clipping. Entendi. E nesse meio do caminho, cara, passava uma operação do BOPE e eu olhava lá, meu irmão, caraca, os caras altamente treinados, os caras com um perfil de combatente e todos eles operações especiais. Eu falava assim, cara, é isso aí que eu quero ser. Aí saiu da condição de querer ser polícia para querer ser uma operação especial do BOPE. Eu já não queria mais ser polícia, eu queria ser uma operação especial do BOPE. E assim eu comecei a trabalhar, comecei a estudar, comecei a fazer um concurso, fazer cursinhos, né, preparatórios. Comecei a fazer, tu falou de curso preparatório aí, né? Eu comecei a fazer um curso muito bom, muito renomado aqui no Rio, não lembro mais se existe, mas comecei a fazer esse curso quando eu terminava a minha jornada. Terminava a minha jornada às 5 horas da tarde e eu começava a estudar de 6 horas até às 10h15, 10 e alguma coisinha, 10h30. Então, quer dizer, minha jornada começava às 5 horas da manhã, 5h30 da manhã lendo, terminava às 5 horas da tarde, porque eu tinha que fazer as entregas do material que a gente lia, e depois eu voltava para o curso, que era lá na Praça Tiradentes. Voltava para o curso e começava a estudar de 6 e alguma coisinha até 10 e alguma coisa. Depois eu ia para casa, chegava em casa umas 11h15, dormia e tinha aí umas 5 horinhas de sono que dava para ter legal. Mas só que com foco em ser operações especiais, em ser policial do BOPE. E aí eu comecei, meu irmão. Aí tu já sabia o que tu queria.